Olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo petcast da Clínica Veterinária Vets e Pets. Meu nome é Ana Silvia Dagnoni e eu sou veterinária e diretora da Clínica Vets e Pets. O tema de hoje vai ser um pouquinho diferente do anterior, por quê? Porque nós tivemos muitas perguntas, né, do pessoal que acompanha o canal e de outras redes sociais, então nós vamos responder, né? O Bill tá aqui com a gente e ele vai fazer as perguntas para nós e eu e a doutora Kelly vamos responder, ok? Kelly, então se apresenta, né? O seu nome, a sua profissão, rapidamente. Bom, eu sou a Kelly Caires, sou médica veterinária e trabalho também aqui na Clínica Vets Pets. Então vamos lá, o cãozinho Bill, né, vai fazer as primeiras perguntas e nós vamos começar a responder, tá ok? Ok. Olá, amiguinhos! Nossa! Quantas perguntas! São muitas! Que legal! Tiana, o que é um carrapato? Perguntaram pra gente o que é o carrapato, né? O carrapato é um inseto, né? É um artrópode, parente da pulga também, mas eles se diferenciam, né, na sua classificação. E eles é um parasita dos cães, dos gatos, dos seres humanos. Existe um monte de espécies e depois a gente fala, ok? A tia Edna, de Badibacete, perguntou: se mesmo tomando remédios contra carrapatos, eu posso pegar doenças? Mesmo tomando a medicação, pode sim pegar a doença que o carrapato transmite, pois a medicação não evita que o carrapato suba no animal. Então, para esse medicamento fazer efeito, o carrapato tem que subir, sugar o sangue do animal e sim, depois para ele vir a morrer ou ser exterminado por essa medicação. Isso, e eu vou complementar então. Na verdade, além de ter essa característica que a Kelly falou, né? Os carrapatos, quando eles sobem no animal, se o animal tiver com algum tipo de produto, que nem as isoxalanidas, né? Que o animal tem que, o carrapato tem que chupar o sangue do cachorro com o produto, aí o carrapato vai se tornar infectado e morre, né? Mas existem alguns produtos que nós chamamos de repelentes. Aí esses sim evitam que o carrapato faça a ingestão de sangue, tá bom? Porque queima o pezinho e ele não consegue ir lá fazer a sua comida. Geralmente os piretroides fazem isso, né? Tem um efeito repelente, ok? E ainda com relação a esse tema de carrapatos, né, eu gostaria de agradecer nossos parceiros, dentre eles o Bravecto, né, que colaborou bastante, com bastante material informativo, com brindes. E aí, Bill, qual a próxima pergunta? Nossa, vieram muitas perguntas da internet e alguns são tutores conhecidos da tia Ana Marcon. A primeira pergunta é: qual é o ciclo e o tempo médio de vida de um carrapato? Ele costuma viver um pouco menos quando a temperatura é mais fria e mais tempo quando é calor, né? Então assim, quando eu tenho temperatura adequada, umidade adequada, ele se desenvolve muito bem. Então aqui na nossa região, que é muito quente, nós costumamos ver carrapato o ano todo, né? É diferente de alguns outros países, ou mesmo o sul do país, onde tem temperaturas diferentes no verão e no inverno, onde no inverno diminui carrapato e no verão aumenta. Aqui, como é verão 364 dias no ano, nessa região nossa, né, do oeste do estado de São Paulo, o carrapato praticamente o ano todo tem ciclo de vida, né? O carrapato adulto pode viver 1 ano e meio, mais ou menos, até 18 meses, né? 19 meses, quase 2 anos. E durante o seu ciclo de vida, ele precisa de hospedeiros, que são os animais que vão fornecer a refeição de sangue para ele, tá bom? Então, como é que faz, né? O carrapato, ele numa fase inicial, por exemplo, eu tenho uma cachorra que tem um carrapato e é uma fêmea grávida. Essa fêmea grávida é aquele carrapato que os tutores geralmente chegam pra gente e falam assim: ah, ele tem feijão, né? Não é o carrapatinho, é feijão, não. O que é esse feijão, né? Que tá até aqui, depois você vê. O carrapato feijão é a fêmea grávida, cheia de sangue. Aí ele cai do cachorro e ela morre, ela estoura e fica que nem uma uva passa. E aí saem ovinhos
que estouram, eclodem, né, de 1.000 até 5.000 ovos. Imagina, um carrapato, 5.000 ovos. Esses ovinhos estouram ou eclodem, né, que a gente fala, e sai uma larvinha. A larvinha que é o grande problema, que a maioria dos tutores não enxerga, porque a larvinha é do tamanho de uma pontinha de alfinete, cinzinha, tá? Só que a larvinha já precisa chupar sangue, então o que a larvinha faz? Procura o cachorro. E aí o cachorro que passar, ela vai subir, tá bom? Por quê? Porque o carrapato do cão e do gato, que é o que a gente fala o carrapato marrom do cão, ele tem 3 hospedeiros durante o seu ciclo de vida. E o que acontece com esses 3 hospedeiros? Podem ser o mesmo cão, se o cachorro não sai de casa, ou podem ser 3 cães diferentes. Então vocês imaginem, se 3 cães são trocados durante o ciclo, se algum deles tiver a doença vai passar para o próximo. Né? Então, mais ou menos assim, tá? De uma forma simplificada. Então, essa fêmea solta os ovinhos que soltam as larvinhas no ambiente. A larvinha sobe no cachorro. Subiu no cachorro, se alimenta, ela cai. Aí ela vira uma outra forma, tá? Que a gente chama de ninfa, que é um pouquinho maior. Essa aqui a gente costuma ver no cachorro, tá? Já vê aquele vermelhinho, marronzinho andando. Já tem cara de carrapato. Esse daqui também sobe no cachorro, nesse mesmo que ele estava ou em outro que passou na rua. Chupa o sangue, fica gordinho, cheio de sangue, cai, muda de fase. E aí de ninfa vira adulto macho, adulto fêmea. Sobem no cachorro novamente, terceira vez, mesmo cachorro ou cachorros diferentes, certo? Aí nessa fase eles já estão machinho e fêmea diferenciados. Se encontram, se apaixonam, namoram. E a fêmea fica cheia de ovinhos. A fêmea cai, solta os ovinhos na casa. Os ovinhos saem a larvinha sobe. E isso vai acontecendo continuamente se vocês não interferirem nesse ciclo. Então, olha a importância da intervenção no ambiente, que nós vamos falar depois, tá certo? Então, 3 hospedeiros que podem ser o mesmo cão ou cães diferentes. Alguma coisa? E todo carrapato pode passar doença? Todo carrapato potencialmente pode, sim. Dificilmente as larvas passam, por quê? Porque a carrapata não passa doenças para os ovinhos, diferente de um outro parasita, por exemplo, que é a babésia, para a Ehrlichia não. Então, como a Ehrlichia é mais comum na nossa região, né, não acontece, ok? Outra pergunta. Precisa mesmo que o carrapato fique grudado no mínimo 8 horas para transmitir algumas doenças? Né? Isso acho que a gente já até comentou de leve, mas nós sabemos hoje que existem vários patógenos ou várias doenças que são transmitidas pelos carrapatos, né? Por quê? Porque o carrapato se tornou um excelente transmissor de doenças. No grupo dos insetos, o carrapato é o que mais transmite doença para os animais e para o homem, tá? Então é o inseto com maior número de transmissões, né, de doenças transmissíveis. E a gente sabe que dependendo do patógeno, diferentes horas, né? Por exemplo, que a gente mais atende na clínica, né, Kelly, que é a Ehrlichia. Ehrlichiose, antigamente se falava que precisaria ser 8 até 24 horas de atache ou de ligação do carrapato chupando o sangue lá. Hoje a gente já sabe de trabalhos que dizem que a partir de 3 horas de atache ou de atachado, de grudado, sim, a Ehrlichia já é transmitida, né? Sim. Então, os patógenos também se adaptaram. Então, não existe uma regra fixa de horas, tá? Alguns patógenos já são transmitidos com 2, 3 horas e alguns são transmitidos com 24 horas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da febre maculosa. A febre maculosa é ocasionada por uma rickettsia, né, que também pode ser transmitida pelo carrapato do cachorro. Nesse caso, o carrapato, para transmitir a rickettsia, ele precisa de 18, 24 horas, tá? Então, um tempo maior do carrapato grudado. Então, a probabilidade de um tutor achar o carrapato e tirar em 24 horas é maior do que em 3, certo? Por isso que as Ehrlichias são mais comuns, tá? E aí, Bill? Tem mais perguntas? Ô, tia Ana, se eu me esconder, que nem eu tô agora disfarçado de óculos, eu consigo evitar a picada do carrapato? O que evita que o carrapato vá no cachorro ou no gato e pique? Só repelente, né?
Normalmente os repelentes estão nas coleiras, né? A grande maioria dos repelentes que nós temos no mercado, né, de deltametrina, flumetrina, são piretroides, estão presentes nas coleiras, né, que a gente chama de coleira repelente, tá? Elas têm um efeito excelente, principalmente com artrópodes sugadores do tipo mosquitinhos, né? Vou dar um exemplo, o mosquitinho da leishmaniose. Então ele é excelente como repelente para o mosquito. Para os carrapatos elas são efetivas, mas não são tão efetivas quanto para o mosquitinho, tá bom? E existem também os piretroides de pipeta, né? Que são os spots que a gente pinga no pescoço. Então existe piretroide sistêmico e existe o piretroide de colar ou de coleira, ok? Semana passada, né, Bill, nós conversamos sobre posse responsável, né, no podcast passado, e também gostaria de agradecer outro parceiro. Nosso muito obrigada pela colaboração, VetNews sempre com a gente, né, fornecendo material colaborativo, né, muito obrigada. Existe algum repelente industrial seguro para usar nos pets? Que não tenham efeitos colaterais? Os repelentes normalmente industrial, eles normalmente são tóxicos para os animais, principalmente por causa da idade, se eles são recém-nascidos, se eles são geriatras, Exatamente. se tem acúmulo dessa medicação que vocês utilizaram no ambiente, eles vão lá, pisam e depois se lambem. Então, o ideal, quando for passar alguma coisa no ambiente, consultar o médico veterinário para ver qual é o melhor e como passar no ambiente, Exato. sem deixar que o animal venha se intoxicar. Isso. E complementando, então, uma coisa importante é sempre ter noção que é um inseticida, que vai matar um inseto ou repelir um inseto. Então, se você tem um filhotinho muito novinho, tem que perguntar ao seu médico veterinário se pode naquele animal daquela idade. Algumas raças talvez sejam mais sensíveis a alguns produtos. A concentração, né? Já chegou pra gente uma vez, o tutor falou, mas eu fiz mais concentrado porque estava com muito carrapato. Não, você mata o cachorro. Se tá dizendo que é para diluir tanto em tantos litros, é aquilo que tem que ser feito, né? Outra coisa também, algumas coisas que a gente usa pro cão, não pode usar pro gato. Algumas coisas que usa para matar mato, para matar escorpião, para matar barata, também não podem ser feitos no cão, tá? Então tenham sempre em mente que o médico veterinário tem que te orientar. Uma outra coisa importante, Kelly, que eu acho que a gente até esqueceu de falar, chama-se efeito residual. O que é o efeito residual? O efeito residual, pessoal, é o quanto tempo dura no organismo do animal. Existem coisas ou produtos que têm um efeito residual leve, vamos dar um exemplo? O talco, né? O talquinho sempre fala para o tutor, passou o talquinho, o cachorro fez aquele choc, 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 chacoalhou, acabou o talco, acabou a repelência. Talco às vezes a gente usa mais na casinha, nos cantinhos, né, para ajudar a ficar o produto ali, mas no cão esquece, tá? Efeito residual zero. As coleiras têm um efeito melhor e dentro das coleiras também o que é importante a gente ver é que tem coleiras que duram 4 meses e tem coleiras que duram 8 meses, né? Então você tem que perguntar para o seu médico veterinário qual a mais indicada, tá? Existem alguns animais, principalmente alguns animais que têm pouco pelo, que são de raças mais de colo, que também podem ter alergia à coleira, né? Então sempre perguntar para o veterinário, tá? Não chega a ser uma intoxicação, mas é uma reação alérgica ao colar de piretroide, tá? Então sempre importante, deu reação, volta ao médico veterinário, explica o que está acontecendo, porque isso tem como resolver, tá ok? E repelentes naturais? Eles conseguem evitar que o carrapato venha picar os cães, principalmente? Tem alguns exemplos, tia, tipo o NEM, cravo da Índia, melaleuca, erva de São João. Eu posso usar eles ou misturá-los? Vai ter diferença? Essa aqui, o Bill acabou de perguntar pra gente, né? O tutor passou a seguinte dúvida. E repelentes naturais são efetivos? O que a gente vê no dia a dia, né, Kelly, é que a maioria tem um efeito muito curto, né? A gente fala até fugaz. Tem um efeito repelente? Tem, tá? Melaleuca, óleo de copaíba, enfim, esses todos que ele falou, cravo. Tem um certo efeito repelente, mas não é efetivo, não tem residual e não tem uma ação constante, tá? Então, se você tá num lugar e não tem outra coisa, tá no meio do mato, no sítio, na fazenda, no rancho e tá com problema, pode usar, tá? Mas
vale a pena reforçar que se veio para a cidade, pega um produto melhor. Tem que ser um produto industrial, tá? Os naturais não têm esse efeito a longo prazo como os industriais. Infelizmente, né? Porque são menos tóxicos, tá certo? E se o ambiente estiver bem contaminado, não vai ter muito efeito desejado. Isso a gente vai falar na sequência. Inclusive, né, pus até isso aqui para lembrar, né? Vamos lá. Então, pegando o gancho, né? Que eu acho que até tá nas perguntas do Bill aqui. Uma outra pergunta da internet pergunta: como que eu identifico focos no ambiente? Os carrapatos infestam as casas ou só vivem no mato? Os carrapatos, eles ficam 95% no ambiente e 5% eles estão no animal. E outra coisa, na casa, os carrapatos gostam muito do canto da parede, subir, então eles ficam muito nos cantinhos, dificilmente escondido. Né? Tanto na casinha do cachorro, você vai encontrar sempre na parte mais superior, né? Buraco de muro, cerca e nunca... Tapete, sofá, carpete, todo lugar que ele se esconde. Isso é uma característica do carrapato, né, Kelly? Sim. Esse carrapato do cão, que é o mais comum, que é o Rhipicephalus sanguineus, né? Que a grande maioria dos cães tem ele. Existe um outro carrapato que também pode vir no cachorro, que é o do cavalo, tá? Que é o amblioma, mas ele é muito menos comum nas cidades. Então nós vamos falar mais do Rhipicephalus, que é o problema para nós aqui na cidade, ok? E o que tem de característica no Rhipicephalus? A gente chama ele de carrapato nidícola. O que é nidícola? Que faz ninho. Então ele fica escondido em frestas quando ele cai e ainda não se desenvolveu e não teve a fome. Por isso que muito tutor fala: eu não vi o carrapato na casa, você não procurou. Às vezes você acha... Eu tive o caso de uma tutora, né, que falou: a minha casa está infestada de carrapato, os cachorros cheios de carrapato, mas eu não acho. Aí um dia ela foi trocar roupa de cama no domingo e eles estavam no armário, entre as roupas de cama, lavadinha, cheirosinha, com cheirinho de amaciante. Ela abriu lá, tinha uma teleógena estourada, cheia de ovinhos, de larvinhas. Então, literalmente fizeram um ninho nunca fofo, né? Então, olha a importância de sempre que for mexer com carrapato, e a pulga também, que a gente vai falar no outro, né, programa, é casa e ambiente, né? Por quê? Se só 5% estão no cachorro, se ele tem vários, multiplica isso e põe 95 no ambiente. Aí eu não vejo. Você não vê porque ele faz ninho. Ele não é ninja, ele não é invisível, simplesmente ele está escondido, né? Então sempre lembrar casa e cachorro. E isso é legal quando a gente fala também, porque às vezes o tutor fala: usei um produto caríssimo e não resolveu o problema. Geralmente esse é o ponto. Ele é caríssimo, mas ele tem um efeito curto, 1 mês, 2 meses. O carrapato que ficou na casa ficou em jejum. Durante esse período, né? Acabou o período de efeito residual, de novo, né? Ou muda de casa, ou vai para uma chácara. Então os carrapatos falam: oba, né? Alimento. Então muito importante lembrar que você tem que cuidar casa e cachorro. No mercado, né, nós temos alguns produtos de longa ação, né, principalmente na forma de comprimidos orais, que tem esse efeito residual de 3 meses e vão conseguir fechar ou cortar o ciclo do carrapato no animal e no ambiente, tá? Então isso é bem legal e isso só o médico veterinário vai te explicar. Então olha a importância de entender essas pequenas peculiaridades da vidinha do carrapato na hora de comprar um produto, né? Que o baratos muitas vezes sai caro, porque às vezes você tem que voltar para comprar outro ou vem para o veterinário tratar uma doença do carrapato, né? Existem pacientes nossos que vêm todo ano, né, Kelly? Às vezes a gente tá aqui, mas de novo com a doença do carrapato, meu Deus. Então assim, a gente vê que foi falha nossa, tá? Porque o tutor não aprendeu que não é para ter o carrapato. Não é normal ter um carrapatinho, né? Tem que fechar o ciclo e tirar esse parasita de lá, tá? Teve uma Golden que ela veio, fez todo o tratamento, os 28 dias de tratamento, não deu 1 mês, ela retornou e estava novamente com a doença. Então, quer dizer, continuou ali no ambiente. Foi muito propício para o carrapato esperar esse período e retornar, né? As pessoas às vezes se assustam com o custo, às vezes benefício, com o custo, né, do produto, mas o custo-benefício acaba sendo enorme, né? Um produto com segurança, com poder residual um pouco mais longo, que faça a quebra do ciclo, né? Então isso é importante o veterinário explicar,
né? Não vai ser um balconista de casa de ração, né? Não vai ser às vezes o vizinho que usou. Nós que vamos falar, ó, esse dura tanto, para o seu animal tem que ser esse. Se o animal pesa tanto, ele vai tomar esse comprimidinho, né? Como é que tá a infestação? Tem outros animais na casa? Ah, eu só vou fazer nessa porque tá doente. Não adianta. Senão os carrapatos vão sair dela e vão procurar uma outra que não tá com produto, né? Ou vão pro gato. A gente sabe que hoje o gato também pega carrapato com uma certa frequência e também está sendo infectado com algumas doenças transmitidas pelo carrapato. Então, olha a importância também de prevenir carrapato no gato. Bom, então aqui eu separei umas imagens para mostrar para vocês, né? Aqui mostrando, nessa primeira figura, né? Nós mostramos um cão com bastante carrapatos. Esse é o cachorro que o tutor vê, né? E traz pra gente que o problema está incomodando ele, geralmente, né? Mas muitas vezes o tutor não vê o carrapato. Por quê? Por causa do ciclo que nós comentamos. Então, olha a importância de perguntar para o veterinário como que acontece isso, né? Então, nós temos aqui na clínica material ilustrativo, tem folder sobre doença do carrapato, a gente fala do ciclo para os tutores, então não se intimidem. Se tiver dúvida, liga ou vem fazer uma consulta com a gente, né? Outro problema também que a gente tem visto, né, que são outros ectoparasitas, a pulga, né? E essa foto, Kelly, que me deixou chocada, né? Essa da direita, que é uma tutora que estava comentando que o cachorro dela tinha carrapato, né? E que ela tinha mudado para uma casa nova, alugada, né? Uma casinha de fundos, e que a tutora tinha muito cachorro. A dona, né? Na verdade, a locadora tinha muito cachorro. Só que era uma senhora de idade que não cuidava, ela não enxergava, ela falava que não era pulga que os cachorros tinham. Por quê? Porque essa tutora foi, né? Se preocupou com o carrapato, porque ela achou um carrapato no cachorro, e quando ela foi, ela mandou a foto pra mim e falou: Ana do céu, o que é isso? Eu falei: pulga. Parece pintas, né? As pulgas voaram e ela tinha aquele cascalhinho, né? Tipo pedregulhinho assim, pedrisco. Eles voaram do pedrisco, né? Porque a pulga ainda fica mais interessada quando chega alimento, e ela pula mesmo, né? Então ela pula horrores. Então o carrapato não é tão fácil de pegar num ser humano, tá? Eles são mais seletivos, principalmente do cachorro. Eu sempre falo que ele gosta de café quentinho. Ele gosta da temperatura do cão, que é mais quente que a nossa, né? A temperatura do homem é em torno de 36, 36,5. Do cachorro, 38, 39. Então eu brinco que ele gosta de café quentinho, de cappuccino, né? A pulga já não é tão assim. Então é muito comum um cão, um gato e ser humano trocarem pulgas. E a pulga adora uma fresta, né? Ela gosta de lugarzinho. Sim, essa é outra que fica no ambiente também muito tempo. Podemos fazer um podcast só disso, né, Kelly? Que tem muita novidade. Inclusive a pulga transmite vermes, tá? Vai dar pra falar bastante coisa pra vocês sobre pulgas. Nessas fotos aqui são alguns pacientes que me chamaram a atenção. Eu sempre brinco, né, com os proprietários e com os alunos. O cão jabuticabeira, né? O cão tinha tanto carrapato que ele parecia uma jabuticabeira. Mas interessante, nessa mesma semana vieram esses dois cães aqui, ó, lotados, com os pavilhões auriculares lotados. Um dos cachorros era velhinho e estava com uma anemia severa, mas não estava com a doença do carrapato e estava lotado. O outro estava lotado e estava com a doença do carrapato. Né, os exames deram, tinha plaquetas baixíssimas, enfim, estava febril. Então olha a diferença, não é porque você está lotado de carrapato que você vai ter a doença, né? Por quê? Doenças transmitidas por carrapato ou por vetores, artrópodes, nem sempre o artrópode vai picar e vai transmitir. Acontece com a dengue, né? Muita gente pega a dengue e não sabe nem onde que foi picado, né? Mesma coisa com o carrapato, às vezes o cachorro está lotado de carrapato, mas não pega a doença. E às vezes o tutor traz um animal de apartamento que fala: nunca teve carrapato, só um que tirei porque o dia que veio do pet eu achei um carrapatinho. Puf, foi aquele danadinho que passou a doença, né? Então não é a quantidade, o problema é se está infectado ou não o carrapato, né? Então, e aqui uma coisa importante também nas figuras, né, Kelly? A busca por carrapato, né? E um dos lugares mais importantes quando o tutor vai para a rua passear, eles vêm entre os dígitos, porque ele sobe e para aqui. Então, quando sai à rua, o tutor tem que fazer a pesquisa entre os dígitos. Também no focinho, né? Porque o animal, às vezes, vai cheirar a grama e ele vem para a orelha e para o focinho. Então, os primeiros lugares de procurar carrapato, entre os dígitos e na cabeça, né? E aqui dá para ver essa patinha aqui lotada de carrapatinho entre os dedinhos. Muito, né? Aquele ali tá até no dorso, cheio.
Pode pensar que um carrapato vai colocar 1000 ovos no ambiente, né? No mínimo. No mínimo. Se tiver com condições adequadas, pode chegar a 5.000. Um carrapato. Então a infestação é fácil de acontecer, né? Então olha a importância, né? Do cuidado. As perguntas que o Bill pegou foram muito legais, porque deu pra gente dar uma repassada. Claro que não dá pra falar tudo, né, gente? Mas dependendo como for, se tiverem mais perguntas, a gente pode marcar outro podcast e tirar as dúvidas de vocês específicas, né? Tá? Se vocês quiserem deixar o nome também, eu falo o nome aqui, não tem problema, tá bom? Eu gostaria de agradecer, Kelly, por estar aqui com a gente hoje, né? Nesse bate-papo gostoso para tentar tirar algumas dúvidas. Ficou muita coisa, né? Mas eu acho que dá pra gente organizar, pedir mais coisas. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Obrigada ao Bill, que tá sempre, né, Bill? É. E até a próxima, pessoal!